O babá é um cara que está num nível de desenvolvimento e de conhecimento, e de trabalho, de firmeza, que ele tem a condição de abrir uma casa. É como um dirigente. Ele é um possível dirigente, né? Então, enfim, as decisões espirituais, assim, elas são tomadas em algumas circunstâncias, ou em reunião dos babás, ou Lígia ouvindo os babás, enfim, né? Quer dizer, não precisa formalmente de uma reunião, né? Mas, enfim, sessão de descarga tem uma pessoa que é responsável, a sessão de desenvolvimento tem outra, né? A descarga é Laudelina, Iraci é responsável do desenvolvimento. Então, no desenvolvimento ela vai observando, né? Quer dizer, a incorporação, a firmeza, o que está acontecendo, e também na sessão. E aí chega um determinado momento que a Lígia reúne com Iraci, e aí ouvem, né? Os chamados lá do outro lado, falam, esse aqui vai, esse aqui fica, e etc e tal, né? O que acontece é que a gente tem algumas escalas, vamos dizer assim, né? de classificação. Não é um carimbão, mas é para entender os estágios, né? No primeiro estágio, o médium fica basicamente na corrente, e ele veste o branco pura e simplesmente. Na medida em que ele vai incorporando e tendo firmeza na incorporação, em geral eu te diria que são aquelas incorporações onde o sujeito ainda não vocaliza alguma coisa, mas ele já está ali, né? Já está colocado. Não tem a firmeza, não tem a firmeza, mas já está incorporado. O médium ganha uma fitinha vermelha que fica presa no bolso, né? Então é uma distinção, olha, ele andou um degrauzinho. Aí continua e etc e tal, ele vai para um outro estágio que ele ganha uma faixa na cintura, uma faixa vermelha na cintura. Então, o vermelho são as faixas dos médios e os verdes são dos cambonos. Então, o cambono tem uma faixa verde na cintura. Ele recebe também um verdinho aqui? Ele não recebe o verdinho, mas assim, quando ele começa a trabalhar, ele vai aprendendo, etc e tal, aí chega um determinado momento, geralmente é no Amaci, que esse degrau, ou é Amaci ou sessão de Ogum, mas 90% das vezes é no Amaci, né? No Amaci, o sujeito, quando é cambono, ele toma lá uma beleza de uma água com pemba, né? Quer dizer, tem um preparo lá de água com pemba, que eu não sei como é que é feito, e aí canta um ponto, então ele bebe aquilo, e aí ele é cruzado, né? Aí cruza, o guia cruza ele e tudo, e ele recebe a faixa verde, dizendo que ele é um cambono já cruzado. O outro é um cambono que não está cruzado. Então, a diferença é que ele sendo cruzado, ele tem preparo, né, de proteção, até para mexer em coisas que o outro não mexe. O outro não pode mexer, né? Enfim, se tiver que meter a mão num trabalho, né, o ideal é que é um cambono cruzado que vá lá fazer o que tem que ser feito, porque ele tem ele está protegido para aquilo, né? E esse cruzar é um pouco essa... Como riscar um ponto, colocar um ponteiro. Exatamente. Então assim, aí tudo vai caminhando. Então, o médium de faixa é uma faixa na cintura, né? Como se fosse um cinto, assim. E aí ele já tem um preparo um pouco, uma firmeza um pouco maior, né? E com essa firmeza ele já está recebendo, o guia já está falando, já está riscando o ponto, né? O guia que ele recebe. E aí, na medida em que essa afinidade vai crescendo, né? Que ele vai tendo mais firmeza, ele passa para um outro estágio, que é o estágio que começa o processo de caridade. Então, ele também não vai para a caridade direto, ele vai para a corrente dos médiuns que estão incorporados para a caridade. Então, ele sai da corrente da frente e vai para trás. Então, ele fica incorporado, né? Então, o médium de faixa não necessariamente fica incorporado a sessão inteira, em geral não fica, ele fica em momentos específicos, que eu já falo em seguida, mas aí a partir do momento, você vai para a caridade, né? O guia vai para a caridade com você,
Então aí você incorpora a sessão inteira e você vai, fica na fila ali, junto com os guias, né? Só que você não dá passe, não faz nada ainda, o guia vai se ambientando aquela... Faz um transporte, ajudando no E aí sim, né? Ele faz uma ajuda. É um médium que está fazendo um trabalho auxiliar. Assim. Exatamente, né? Mas aí já incorporado a sessão toda, não é mais uma incorporação esporádica. E aí depois de um tempo, ele fala, bom, agora vai para caridade. Ele recebe a autorização e a fichinha, e aí começa a atender de fato, né? Então isso é um processo que ocorre, assim, né? Então demora para passar por tudo isso. E aí quando a faixa continua a mesma, a faixa continua a mesma, assim, você não ganha tem uma a mudança faixa, visual. não tem mudança visual, né? Mas todo mundo sabe quem é, quem não é, enfim, né? E não tem problema. Aquele médio de fitinha e o médio de faixa, eles são convocados, né, a trabalhar na mesa de descarga. Aí isso acontece. Então, enfim, um guia recebe um filho que está muito carregado, né? Então ele é levado à mesa, né? Para que a mesa faça atração. Como uma mesa de desobsessão. Exatamente. Né? Assim, o Leonardo até fala assim, a mesa em si não é o importante. Muitas pessoas falam, mas essa mesa é do kardecismo, né? De fato tem uma relação quando a gente pensa assim, né? Tá em volta de uma mesa. Mas não precisa ser na mesa esse processo, né? Esse processo pode ser de atração com o médium chegando perto. O que acontece é que na mesa, o trabalho com a entidade que é trazida é mais fácil, porque não acontece dele se jogar no chão e etc, etc. Uma questão né? Postural, assim. Exatamente, né? Bota a ordem no terreiro, né? E ao mesmo tempo você não corre risco de, enfim, alguém cair, se machucar, rolar e começar a virar confusão. De qualquer modo, nessa mesa ficam 2 médios de um lado, 2 do outro, e nas pontas pode ter até um médium, mas pode ser cambono, são as pessoas que não incorporam e que na verdade elas estabilizam a mesa, né? No sentido de doar energia. Em alguns trabalhos a gente vê que os guias têm preferência por chamar um médium, uma pessoa que tenha a vibração de cura, né, para ficar na ponta da mesa, porque aí isso vai ser puxado e vai sustentar depois. Então Marcelo, por exemplo, né, que é filho da Lígia, neto da dona Zineia, o Marcelo é um que vira e mexe e está sentado na ponta da mesa. Ele é médico, a gente sabe que ele tem lá todo um trabalho que vai para a linha de cura, então assim, sem ninguém combinar, tal, de repente você vai, dessa vez escolheram o Marcelo, aí a gente pensa, bom, aqui vai acontecer alguma coisa, né? Porque eles sabem o que vai acontecer, eles lá, né? Sabem o que vai acontecer, a gente não vai, mas pelo que depois a gente vê, as coisas fazem sentido. Então, na mesa vai o médium de fitinha e o médium de fita, né? Então é um estágio de desenvolvimento para o médium, que ele passa a receber, né? Ajuda, né? Além de ajudar no trabalho de caridade, ajuda o desenvolvimento do próprio médium. Acelera, né? Acelera. Então é isso, assim, basicamente é assim que funciona. E do médium de fita para que ele seja identificado como um baba, como um dirigente, também é um processo tão natural quanto? Chega num momento em que ele é identificado, ele recebe uma guia? Ele recebe uma guia, porque mas a diferença de quem olha é que o babá, ele tem uma guia de babá. Ele tem uma guia, ele tem uma guia. É como assim, uma guiazona. Assim. Não é uma guia muito diferente das guias que a gente tem, assim, no sentido do comprimento, da forma, né? Nesse sentido é uma guia comum. Ela é diferente porque ela tem lá suas cores, sua montagem especial, né? Mas assim, também não tem uma regra, tipo, você ficou 10 anos e agora você ganha, entendeu? Também não passa por passou por um super, ultra ritual diferente. Não. Nem nada, né? Também é no Amaci. O Amaci é o grande momento. Então assim, termina o Amaci, né? Quando alguém ganha uma faixa, quando alguém ganha uma guia, quando alguém, enfim. O Leonardo até fala assim, isso não pense que é prêmio, isso é responsabilidade, é pior. Porque você não está ganhando um prêmio, você está ganhando mais responsabilidade. Então, não pensa que você está sendo promovido, que não, você está recebendo mais carga, né?
Agora, a gente também costuma dizer que há o contrário. Há também o caso do sujeito que pode perder. Que já aconteceu, né? Que já aconteceu. Ali né? já comentou comigo que uma vez a Mesoman incorporou e puxou. Então, que é uma outra situação, que é uma outra situação, muito peculiar na tenda. Mas a gente... Não só a situação de tirar a guia, mas essa da mãe Zilmeia se manifestar, manifestação dos Zélios. Dos Zélios. Zilmeia é quem mais dá as caras, vamos chamar assim, né? Ela é... E mesmo que ela não incorpore, emoção, que não dê recado, assim, eu mesmo eu não tenho evidência, né? Mas eu tenho os clarões, assim, que eu já vi. Outro dia eu falei, Lígia, tua mãe está aqui. Assim, eu vi, era uma senhorinha pequenininha, né? Cabelinho branco, eu falei, é sua mãe. Então ela sempre está dando as caras por ali, não é que a cara dela tá lá, né? Que é lá, né? Assim, mas a gente vê, assim, com uma certa frequência, o seu Zélio, Dona Zélia e Dona Zilmeia. Esses aparecem, eu diria que assim, umas 2 vezes por ano, umas 3 vezes por ano você vai encontrar um deles, assim, né? Não é que tem toda a sessão também, entendeu? São momentos especiais. Então, em 12 sessões que a gente tem no ano, eu diria que 3 ou 4, o que é bastante, né? 30%, 40% talvez, a gente tem a presença de alguém. Recentemente veio a Manaca, né, que é a esposa do seu Zélio. Ela teve uma fala ali. Via de regra, eles vêm para falas assim, estamos muito felizes, as coisas estão caminhando bem, etc. Às vezes que eles vêm para pontuar alguma coisa, eles vêm meio assim, corroborando alguma questão que é premente, assim, né? Então precisa tomar uma decisão. Essa da Dona Zilmeia tirar a guia foi de fato um choque, porque nunca ninguém tinha noticiado alguma coisa assim. Mas no caso em específico, o que foi dito por ela, falou, olha, a Lígia, ela tem o mesmo problema que eu, ela tem dificuldade de fazer, né? Essas coisas mais difíceis, mas nesse caso fui eu quem te dei a guia, eu vou tirar, mas sou eu que vou te dar de volta, né? Então assim, porque ela entendia que aquilo tinha que ser feito. Mas de qualquer modo, assim, é uma condição muito difícil, né, da gente dizer como regra, né? O que é importante, no meu entender, é outra coisa. Existe um fundamento, né? E esse fundamento que a gente deve compreender, que se o sujeito não estiver vigilante com ele próprio, né? Se ele for enaltecido com a vaidade de ser um babá, de ser um médium, etc. e tal, o Zé falava, a vaidade é o maior perigo do médium, né? Então, assim, um dia você está em cima, e se você acreditar que você está em cima, é o caminho para você descer. E se você desceu, eu entendo que você pode descer, você pode perder a fita que você ganhou, né? Porque isso vai lá no Livro dos Espíritos, está dito, o sujeito é médium, etc. e tal. De repente ele começa a se meter com o que não deve, né? Aqueles espíritos iluminados que eu estava acompanhando tendem a se afastar e chega um outro, sem ele mesmo perceber, né? Então, quando ele, enquanto médium, decai, o trabalho da casa decai. E aí aí eu penso assim, como dirigente, né, pensando no lugar de dirigente, e que eu acho que tem a ver com a fala do Zélio, até que está das gravações dele, a responsabilidade do dirigente é zelar para que o trabalho seja feito na melhor das qualidades possíveis, né? Então, enfim, se você deixa um médium dando entrada para uma entidade que não deveria estar ali,
e essa entidade está trabalhando com passe em cima do filho, é responsabilidade do dirigente cuidar para que isso não aconteça. Então, em permanente vigília, todos têm que estar olhando se o negócio não está acontecendo direito, né? Então, eu entendo que o mesmo caminho que faz você subir é o caminho que faz você descer. Portanto, aí faz sentido a fala do Léo, a faixa não é um prêmio, a faixa é uma responsabilidade. Né? Como você agiu bem até aqui, eu vou te dar mais peso para carregar. E se você não agir bem, daqui para frente, eu vou tirar esse peso de você. Então, isso eu acho que é importante, né? E aí que eu acho que diferencia, pelo menos essa é a minha opinião, né? Talvez tecnicamente eu até fale uma bobagem, com a ideia de sacerdote, né? No sentido assim, quando eu me formei, eu sou, né? Tipo, enfim, eu me formei, eu tenho um negócio, eu sou. Entendi, eu sou e não perco, não eu sou, de ser, né? Eu sou arquiteto, né? Eu sou arquiteto, então assim, não importa, hoje eu nem trabalho mais com arquitetura, mas eu sou, né? Não é uma coisa que alguém tira e vai tirar isso de mim. Então, essa coisa do ter, eu acho que é mais complicada, entendeu? Então, assim, isso é minha fala, né? Claro. Entendendo o contexto global, né? Eu acho que quando a gente trata do médio, fala assim, você é médio, cara. Só. Sabe assim, você é um cara que está aqui para trabalhar. Você pode subir, você pode descer, não importa, né? Enfim, o Max Rebelo, da revista Espírita de Umbanda, ele entrevistou a Mãe Zilmeia. Aí na entrevista dele ele perguntou isso, falou, Mãe Zilmeia, como é que é ser a dirigente da primeira tenda de Umbanda, a tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade? E na própria pergunta ele já cria aquilo, né? E ela responde, meu filho, eu sou médium igual todo mundo. Exatamente. A única diferença é que eu tenho mais responsabilidade. Né? E tem uma outra coisa, né? Assim, até se está de mãe, pai e tal, de vez em quando dá um curto-circuito. Né? Que a gente fala Mãe Zilmeia, mas dentro da tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade não existe isso de Mãe Zilmeia. Né? A Lígia fala nem Pai Zélio, nem nada, só o seu Zélio, a Dona Zilmeia, exatamente, a Lígia, Dona Zélia, né? Também essa coisa do mãe, eu acho que a gente entende lá, assim, entendendo o modo como é visto, né? O que importa pra gente é ouvir como são as coisas lá. Isso. Não exatamente. Importa pra gente, eu acho assim, cada tenda, ou cada terreiro, cada centro, cada estrutura faz da maneira como acha melhor. Não existe questionamento. Então, hoje, o importante hoje é como funciona, porque essa é a curiosidade das pessoas. Como funciona lá? E é ótimo, porque é muito desmistificador ouvir como são as coisas lá. Eu vou fazer uma observação que eu comentei com o Robinson, eu falo para as pessoas, se tiver uma oportunidade na sua vida, vai conhecer a tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque a maneira natural e simples como a Umbanda é tratada na tenda, que aquilo faz parte da sua vida. Então, é revolucionário por um umbandista. Geralmente, num terreiro de Umbanda, numa tenda, num centro, não importa, numa estrutura, é muito comum que as coisas sejam muito complexas, muito complicadas, e muito segredo disso e daquilo e não sei o quê. E quando você chega na tenda, é leve. É leve. Não tem, que nem você está falando da vaidade, do não sei o quê, do sacerdócio. É leve. E você olha aquela leveza e fala, é isso? Exatamente. É incrível. Isso que você falou, é uma coisa que todo mundo fala. É uma emoção. É verdade. É uma emoção. E é isso que nesse momento a gente quer passar para as pessoas. Então, essa coisa de pai, mãe e tal. É lindo. Como é que... A Lígia fala, né? Que quando chamava o seu Zé de pai, ele falou, não, peraí, eu só tenho 4 filhos. Não vai me dar tanto filho assim, né? Que é uma coisa bem humorada e tal, né? Enfim, a ideia de pai também leva, de novo, a essa questão do fundamento da evolução ou do descenso do médium. Se eu sou o pai, implica que o outro é filho. Quer dizer, há uma verticalidade imposta pelo próprio nome. Né? Então, assim, se você chamar a Lígia de Dona Lígia, ela já fica brava, porque ela é Lígia.
Então, babá é mais ou menos assim. Eu não sei de onde veio a origem do termo, assim, lá na casa eu não sei. Mas assim, ele é uma categoria, mas ninguém é tratado, por exemplo. Não é sinônimo de pai ali dentro, Não, baba. É não. um sinônimo de dirigente. É sinônimo de que você tem Uma conhecimento, entendeu? Entendi. Então assim, puxa vida, que bebida que eu devo usar para firmar Oxóssi? Ele tem que Não saber. sei, não sei. Vou perguntar. Então eu vou perguntar para um babá da casa, entendeu? Assim, como é que eu faço isso? Como é que eu firmo uma linha? Como é que eu, né? Enfim, como? Você vai procurar quem sabe, né? E aí você não vai encher o saco da Lígia o tempo inteiro. Ótimo. Né? Então Perfeito. então assim, tem um grupo de pessoas que sabem. Agora, tem coisas que você não precisa ser um babá para saber, né? Então, tem que firmar a linha, faz assim, faz assado, vem aqui, acompanha. Então, enfim, a guia, ele é como uma faixa, né? Assim, o que a gente entende é que assim, a faixa, ela tem a ver muito com o guia. Quem ganha autorização para ir para a caridade é o guia, porque é ele que vai fazer a caridade. O médium é quem ganha a guia de babá, porque aí ele ganha a responsabilidade porque ele tem o conhecimento do terreiro. Então, são distinções administrativas, eu diria até, né? Então, obviamente, quando você pega um babá e o babá fala alguma coisa, tá bom, né? Porque é alguém que tem conhecimento. Então você tem um respeito, independentemente da guia, entendeu? Quer dizer, ele não, em via de regra, até você vê que É alguém que sabe o que está falando. os babás não ficam andando com a guia assim, né? Quer dizer, estou andando com a guia, eu sou babá. E eu vou te falar a verdade, né? E aí nessa minha fala você vai entender a importância. Se eu pegar uma guia de babá, eu posso até confundir com uma outra guia. Porque não é uma guia que é vestida de modo a ser usada com ostentação. Então, assim, ela não está no cotidiano, entendeu? Ela é uma guia que vai ser usada eventualmente tem um trabalho que aí, enfim, o guia pode pedir que use. Uma circunstância. Mas, via de regra, é mais usado talvez no Amaci mesmo. Que é uma coisa muito curiosa na Nossa Senhora da Piedade, que eu me lembro que a mãe Zilmeia, ela ia confeccionando as guias. Isso. E que não era necessariamente a guia de um orixá ou de uma entidade, mas era uma guia para aquela pessoa. Tem também. Que tem essa questão. Então, tem. A gente tem a guia do filho da casa, que é a guia do Pai Antônio. Isso. Você tem uma? Tenho uma, eu coloquei ela hoje, que eu recebi de Tiana. Sim. Então, eu só uso ela em ocasiões muito especiais. Para sim. mim, esse momento é muito especial. E eu lembro da mãe Zilmeia contando que ela confeccionava, ou incorporada até, confeccionava as guias. E aí tem essa questão, porque em cada lugar, em cada estrutura, tem uma maneira de usar guias, né? Tem lugar que não usa, tem lugar que usa uma, que usa duas, tem lugar que usa uma para cada orixá, e cada guia representa que fez oferenda para aquele orixá. Então, não tem, fora essa guia, que é a guia do filho da casa, que é a guia do Pai Antônio, existe uma estrutura de guias que usa, assim, uma sequência? Olha, assim, o normal logo que você são começa, lindas, né? As guias são muito bonitas. São lindas, eu acho as guias lindas são muito aquelas bonitas, guias. mas normalmente quando você começa, assim, na verdade não tem uma regra, né? A regra é não ter exatamente uma regra. A regra não tem regra. A regra é assim, o que aquele filho está precisando naquele momento, né? O que é adequado. Então, por exemplo, o meu caso, né? Logo que eu comecei a frequentar o terreiro, me mandaram fazer uma guia, antes de eu ter guia de Pai Antônio, me mandaram ter uma guia de Oxalá, e que eu deveria andar com aquela guia, que é enorme, andava com a guia para cima e para baixo, no bolso e tal. Aí, num dado São momento... tantas razões, né? Não é só o fato de ninguém me falou por quê. Falou, você tem que usar essa guia. Eu falei, tá bom, então vou usar essa guia. Ponto, acabou, né? Aí passou um tempo, eu me lembro que eu estava num ônibus, né? Morava em Caraguatatuba e a guia,
desapareceu. Aí cheguei e falei, a minha guia desapareceu, Lígia, precisa fazer outra. Ela, tá bom, anotou, tal, voltou, falou, não é para fazer guia de Oxalá nenhuma para você. Falei, e agora? Agora é isso, fica sem guia. Então tá bom. E nesse momento eu entrei para a corrente, né? Ou seja, eu perdi a guia quando eu ia entrar para a corrente. Quando entrei na corrente, acho que foi a primeira, segunda vez que eu estava ali, veio o guia-chefe da sessão, eu não lembro mais, já faz um tempo, então assim, não lembro de detalhes. Mas o guia olhou para mim e falou, a cabeça dele é de Xangô. E aí ele olhou assim, pegou a guia de Yansan e puf na minha cabeça. Aí eu não sabia de nada, falei, esse aqui é guia de Xangô, que é para mandar fazer uma guia de Xangô para mim. Aí o guia falou, não, é para fazer a guia de cabeça de Xangô, não a guia de Xangô, e você fica com essa guia. Aí fiquei um tempinho, passou um tempo, aí tirou a guia de Yansan da minha cabeça. E aí me mandaram fazer uma guia de Xangô. E foi, aí fiquei um tempão com aquilo. Depois... Não tem que explicar tudo, né? Eu acho ótimo assim, isso. Mas não tem que explicar tudo. Ele sabe que eu estou precisando daquilo, ele me deu aquilo, eu vou usar. Exatamente. E olhando para trás, né, agora daqui, olhando para lá, eu percebo que aqueles momentos de troca de guia foram momentos cruciais, que era um momento onde eu estava com uma mudança em curso, entendeu? Então, assim, é isso, é aquela coisa. Se você está numa casa que é firme e você confia nos guias que trabalham na casa, vai, né? Quer dizer, é isso, vai e tudo bem. Então, enfim. E depois foram vindo outras? Então, aí depois eu recebi a guia de Xangô, né? A guia de Xangô mesmo. Aí me mandaram fazer uma guia de Oxalá depois. Aí sim, eu recebi uma guia de Oxalá. De cabeça você tem Xangô, mas você tem muita coisa de Oxalá, né, meu irmão? Com certeza, porque nesse caminho aí e tal. Então, assim, aí eu passei de fato a ter uma guia de Xangô, uma guia de Oxalá. Aí Dona Ziméia faleceu, né? E aí a Lígia recebeu a intuição de que eu devia receber uma guia dela. E aí eu recebi uma guia de Oxalá dela, mais uma ai meu Deus, fugiu o nome. Enfim, eu recebi uma guia de Oxalá, de Dona Ziméia. E aí, a partir dali, depois, aí eu comecei de fato, aí eu já estava vindo na incorporação, aí eu já comecei a receber os guias, né? E com mais firmeza. E aí, na medida em que eles se apresentavam, aí eles foram pedindo as guias. Que eu entendeu? acho que é o mais correto mesmo. Então, né? assim, então tem guias que eu recebo, mas que não pediram guia, então eu não tenho guia deles, né? Então, enfim. Que é um curso natural, né? As coisas vão acontecer. Até porque, assim, me parece que tem algumas circunstâncias que são muito delimitadas, né, no tempo. Então, tipo, aquilo está acontecendo por causa de alguma coisa. Não quer dizer que eu venha trabalhar com você, por exemplo, entendeu? Então, enfim, a gente sabe de guia que veio ali. Tiana é uma, que teve no terreiro e veio e falou que vinha trabalhar com o Marcelo. Tiana é Preta Velha, trabalha como Exumé. Isso, e o Marcelo falou, não está preparado, então eu vou vir por aqui, enfim, quer dizer, quando eles querem, eles vêm, né? Acha quem pode... Tiana até foi engraçado, Tiana estava vindo, foi engraçado assim, né? O caso, né? Ela estava vindo numa sessão, querendo vir, ali já estava sentindo alguma coisa, e aí veio Benedita, que é a preta que já recebe. E Benedita falou assim, a Tiana estava querendo vir, mas eu não deixei não, vim primeiro. E aí Tiana foi aparecer em outro. No né? Marcelo. Não, em outro médio. Então, assim, ou seja, eles vêm, né? Assim, tendo o médio preparado, eles vêm, mas não quer dizer que ele vai trabalhar com o médio. Né? Entendi. Porque ele pode não vir... Quer dizer que é a entidade ligada àquele médio. Ele vem para fazer alguma coisa. Né? Então, assim, há uns 3 anos atrás,
Eu me lembro muito bem de Diogo falando isso, e outros médios também, mas o Diogo falava com mais vezes, falava,